Deus fala. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, hoje capítulo 38. Mas antes eu quero fazer aqui, como sempre fazemos em todos os estudos, 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas por esse estudo. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, a nossa intenção é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então, se proponha a ler a Bíblia em um ano. Aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. Terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, porque a intenção do nosso coração é que de alguma forma você venha ser atingido e alcançado por alguns desses estudos. Então venha participar. Na descrição aqui desse estudo no YouTube ou então na agenda da semana que fica fixada lá na nossa página no Instagram, você vai poder conferir dias e horários dos estudos. E depois desses pedidos, quero ler com vocês então hoje Jó capítulo 38, do versículo 2 até o versículo 7. Versículo 2 até o 7 diz assim: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites de suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Eu gostaria de hoje ler então aqui um trecho do livro O Caminho do Coração, do pastor e teólogo Ricardo Barbosa. Então, é um trechinho do livro, o trecho é dividido em 2 partes. Então ele fala assim: para que a imagem de Jó para que as imagens de Jó fossem quebradas, Deus, depois de um longo período de silêncio, fala. Jó havia se debatido com Deus, inconformado com os conselhos dos seus amigos e com a certeza de sua inocência, mas até aqui Deus não havia ainda se pronunciado. O que nos chama a atenção é que a fala de Deus não toca diretamente no problema de Jó. Deus não responde suas perguntas em tom professoral, tratando de cada uma de suas dúvidas. Deus nem mesmo o julga ou repreende pelos seus pecados. Deus não o justifica e nem o condena. Jó por várias vezes pediu a Deus que lhe apontasse seus pecados. Queria confessá-los, seguir o conselho dos seus amigos para que tudo voltasse a ser como era. Agora que Deus decide falar, não toca naquilo que mais afligiu Jó, a causa da sua miséria e dor. O texto segue até o final do capítulo 39, levantando perguntas para ver se Jó tinha mesmo discernimento do que estava acontecendo. Onde ele estava quando tudo começou? Quem é ele para estabelecer a ordem do mundo e definir o agir de Deus? Na sequência das perguntas, Deus insiste em mostrar a insensatez dos questionamentos de Jó e os mistérios dos propósitos divinos. Jó, como nenhum de nós, pode saber onde repousam as colunas do mundo. O surgimento do mundo permanece
para o homem como um mistério indecifrável que nos convida ao silêncio e à meditação. Então, nesse livro, nesse trecho aqui, que o pastor e teólogo Ricardo Barbosa de Souza faz esse comentário, ele vai citar também aqui um outro teólogo chamado Gustavo Gutierrez, que vai falar então a respeito dessa visão que Jó tinha a respeito de Deus. E Deus, quando faz essas perguntas, ele está levando Jó a pensar a respeito do Deus que ele, Jó, construiu. Porque muitas vezes nós colocamos em Deus coisas que não pertencem a Deus. A gente coloca e rotula algumas coisas em Deus, quando na verdade Deus não é da forma como a gente pensa e imagina. Então, como que a gente compreende Deus? Compreendemos Deus, temos uma compreensão de Deus a partir do que está escrito na Bíblia, mas também a partir das nossas experiências verdadeiras e genuínas. Só que Deus não é só isso. Deus vai além disso. E por conta disso, Deus começa a fazer perguntas para Jó, para ele começar a perceber que ele não tem ideia. A humanidade vai falar a respeito então de como que o universo foi criado, só que eles têm um problema. Por quê? Porque eles vão falar então lá, né, do Big Bang, daquela grande explosão que teve, mas o que acontecia antes da explosão? Porque eles chegam então numa massa e falam que existiu uma massa e que essa massa explodiu e a partir daí o universo foi gerado. E o que acontece antes disso? Somos limitados. A gente não consegue, por mais que a gente estude, por mais que a gente venha aprender certas coisas, nós nunca saberemos tudo. Aliás, citando Sócrates, ele entendia que era o homem mais sábio do mundo, porque, como ele diz, só sei que nada sei. Ele descobriu que ele não sabia. Então, o princípio da sabedoria para Sócrates está em você descobrir que você não sabe e, a partir daí, buscar saber as coisas. E o que acontece com Jó, que é o mesmo que acontece com muitos de nós, é que porque temos experiências verdadeiras, genuínas com Deus, achamos então que sabemos e compreendemos quem Deus é, como que Deus age, por que Deus age, e isso não é uma verdade. É isso que Deus vem falar para Jó. Então, como o Ricardo Barbosa falou, ele não veio aqui para responder nenhuma pergunta de Jó. Muito pelo contrário, ele veio fazer perguntas para Jó, para levar Jó a pensar. E quando nós olhamos cada uma dessas perguntas, percebemos então que Deus aqui é muito parecido com Jesus. Afinal de contas, Jesus é Deus, não é assim? Então, quando você pega Deus fazendo perguntas e você olha para o ministério de Jesus, você pega então e se surpreende com Jesus fazendo perguntas. Jesus conta parábolas e depois faz perguntas. Então, perguntas que muitas não, algumas dessas perguntas são perguntas retóricas. A gente já sabe qual que é a resposta da pergunta. Mas o que Jesus quis falar conosco lá nos evangelhos e o que Deus quer falar com Jó aqui através dessas perguntas não é obtermos respostas, mas entendermos e procurarmos enxergar a grandeza de Deus. Como que o ser humano, que é um ser tão pequeno, né? Que o nosso existem bilhões de galáxias e nossa é uma entre 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem
cerca de 100 bilhões de estrelas, né? E aí tem os 100 bilhões de estrelas, e aí tem os sistemas. E aí dentro desses sistemas, então, a gente vai chegando à nossa conclusão, então, que nós somos muito pequenos. E que nós não temos noção do tamanho de Deus. A gente pode saber mais ou menos aí, né, o tamanho do universo, mas o tamanho de Deus é impossível. Então, como que pode nós, seres tão pequenos, minúsculos, diante de um Deus tão grandioso, querer falar como que Ele é, como que Ele faz? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe então que a linguagem utilizada na Bíblia é para que a gente possa entender dentro da nossa pequenez. Então vai falar que Deus, a respeito da mão de Deus, dos olhos de Deus, não é assim? Vai comparar às vezes Deus, né, como Deus falando, por exemplo, né, para Israel, assim como uma galinha junta os seus pintinhos, eu queria te juntar. Então uma comparação às vezes do mundo animal com Deus, de ações então no mundo animal com Deus. E aí, para a gente poder ter uma noção, é algo que a gente está vendo, para a gente poder entender esse ser tão grandioso que é o nosso Deus e Pai, o tamanho, a sua dimensão, a gente não tem noção, então precisamos de coisas palpáveis, visíveis, inteligíveis para a gente, para que a gente possa entender e compreender a grandeza de Deus. Então, no meio do sofrimento de Jó, Jó vai começar então ouvindo essas perguntas de Deus e começar a ver então que o tamanho do problema dele é muito pequeno comparado ao tamanho de Deus. Então, se você é essa pessoa que está passando por um período de dor e sofrimento, entenda que a sua dor e seu sofrimento são válidos, mas eles são muito pequenos diante de Deus. E Deus quer revelar muito mais coisas. Se você é a pessoa então que está assistindo alguém sofrer, leve essa proposta então para a pessoa, para procurar olhar a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, a imensidão de Deus, mas principalmente a partir do amor de Deus. Porque o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelas suas criaturas, pela sua criação, foi demonstrado ali na cruz do Calvário, com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.